Nós vamos resolver hoje os exercícios aplicados do grupo 2, conjunto 1. Esse primeiro exercício fala o seguinte: a taxa na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton é modelada pela função a seguir, em que I é a intensidade da luz, medida em milhares de velas. Para qual a intensidade de P a luz é máxima? Primeiramente, a gente tem que identificar a função que relaciona as grandezas, que nesse caso é a dada no enunciado. Após isso, nós vamos derivar essa função. Para derivar, nós vamos usar a regra do quociente. Utilizando a regra do quociente, nós vamos descobrir que P é igual a menos 100i2 mais 400 sobre i2 mais i mais 4 ao quadrado. Agora, nós vamos ter que igualar a zero a derivada para encontrar o ponto de máximo. Igualando a zero, nós passaremos i2 mais i mais 4 ao quadrado para o outro lado, multiplicando por zero. Com isso, restará apenas menos 100i ao quadrado mais 400. Com isso, podemos descobrir que i é igual a mais ou menos 2. Agora, temos que fazer o teste da primeira derivada para descobrir se esse é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Ao realizar o teste da primeira derivada, descobrimos que esse realmente é um ponto de máximo. Já que 2, então, é um ponto de máximo, então, concluímos que, para que P seja máxima, a intensidade da luz deve ser 2 milhares de velas. Agora, nós vamos resolver o exercício da página 297. Ele fala o seguinte: se um resistor de R ohms estiver ligado a uma pilha de E volts com resistência interna de R ohms, então a potência no resistor é dada pela função a seguir. Se E e R forem fixados, mas R variar, qual é o valor máximo da potência? Primeiramente, nós vamos identificar a função que relaciona as grandezas. A função é a seguir. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos derivar a função. Para isso, nós vamos utilizar tanto a regra do quociente quanto a regra da cadeia. Ao derivar essa função, vamos encontrar que E ao quadrado vezes R mais R ao quadrado menos 2E ao quadrado R vezes R mais R sobre R mais R elevado à quarta potência. Agora, para a gente descobrir o ponto de máximo, a gente vai ter que igualar a derivada a zero. Igualando a derivada a zero, vamos descobrir que R é igual a R. Com isso, o que teremos que fazer? Vamos substituir R por R na equação. Porque lá no enunciado falou que E e R foram fixados. Dessa forma, conseguiremos achar o valor da potência. Ao realizarmos essa conta, vamos descobrir que P é igual a E ao quadrado sobre 4R. Então, é isso, a resolução dos exercícios. Obrigado. Vamos resolver os exercícios aplicados do grupo 2, conjunto 2, referente ao tópico taxas relacionadas. O primeiro é o exercício 2, da página 217. A letra A pede: se A é a área de um círculo com raio R e o círculo se expande à medida que o tempo passa, encontre dA dt em termos de dr dt. Então, o primeiro passo desse problema é ver quais são as grandezas nele envolvidas. Nesse caso, é a área e é o raio da circunferência. Depois, a gente precisa achar uma relação entre essas grandezas. Nesse caso, a relação é área igual a πr ao quadrado, que é a fórmula da área de uma circunferência. Depois de feita a relação entre as grandezas, a gente precisa achar uma relação entre as taxas. Para isso, a gente deriva os dois lados da equação. Então, derivando a equação, a gente acha que a derivada de A é igual a π2r vezes a derivada de R. Aqui a gente usou a regra da cadeia. Então, passando o 2 só para frente multiplicando, a gente acha que dA dt é igual a 2πr vezes dr dt. Essa é a derivada de A em termos da derivada de R. Aí, na letra B, pede: suponha que o petróleo vaze por uma ruptura de um petroleiro e espalhe-se em um padrão circular. Se o raio do petróleo derramado crescer a uma taxa constante de 1 metro por segundo, quão rápido a área do vazamento está crescendo quando o raio é igual a 30 metros? Então, aqui a gente só vai utilizar a equação da letra A e substituir com os dados fornecidos. A gente tem que o raio é igual a 30 metros, que a derivada do raio é 1 metro por segundo. Então, substituindo, a gente vai achar a derivada da área. Então, dA dt é igual a 2π vezes 30, que é o raio, vezes 1, que é 1 metro por segundo. Então, a gente acha que dA dt é igual a 60π metros ao quadrado por segundo. Essa é a taxa na qual a área
está crescendo. O próximo exercício é o número 17 da página 218. Um homem começa a andar para o norte a 1,2 metros por segundo a partir de um ponto P. 5 minutos depois, uma mulher começa a andar para o sul a 1,6 metros por segundo de um ponto 200 metros a leste P. A que taxa as pessoas estão se distanciando 15 minutos após a mulher começar a andar? Então, o primeiro passo aqui é a gente ilustrar esse problema. Aqui na figura, a gente vê que o x é a distância que o homem percorre para o norte a partir de um ponto P, e y é a distância que a mulher percorre para o sul. Então, para a gente descobrir essas distâncias x e y, a gente pode usar a relação d igual a vt, que distância é igual a velocidade vezes tempo. A gente tem a velocidade dos dois e o tempo dos dois, sendo que o homem anda 20 minutos porque ele começou o movimento antes. Então, feita essa relação, a gente acha que x, que é a distância do homem, é 1.440 metros, e y, que é a distância da mulher, também é 1.440 metros. Então, depois disso, a gente precisa achar uma relação entre as grandezas. Nesse caso, x, y e d, que é a distância entre os dois. Então, essa relação a gente acha através do teorema de Pitágoras. A gente vê que d ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a x mais y ao quadrado, que é um dos catetos, mais 200 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, depois de feita essa relação entre as grandezas, a gente tem que fazer a relação entre as taxas. Para isso, a gente deriva os dois lados da equação. Então, derivando d ao quadrado, a gente usa a regra da cadeia, que fica 2d vezes derivada de d. Derivando x mais y ao quadrado, a gente também usa a regra da cadeia, fica 2 vezes x mais y mais derivada de x mais y. E a derivada de 200 ao quadrado é zero, porque é uma constante. Então, depois de feito isso, a gente passa o 2d dividindo, né, para o outro lado. Pode simplificar o 2 do numerador com 2 do denominador. E depois a gente já tem a equação que relaciona essas grandezas. Aí, agora é só substituir com os dados fornecidos do problema. A gente tem a distância entre os dois, a gente tem a velocidade dos dois, e a gente tem d, que a gente achou aqui em cima pelo teorema de Pitágoras. Então, fazendo as substituições, somando e multiplicando, a gente acha que derivada de d é igual a 8.064 dividido por raiz de 8.334.400 metros por segundo. Essa é a taxa na qual as pessoas estão se distanciando. E nós iremos estudar esboços de gráfico de uma função. Para fazer isso, tem que seguir uma sequência de passos. Então, vamos para a primeira função a ser estudada. Função y igual a 2 menos 15x mais 9x ao quadrado menos x ao cubo. O primeiro passo é determinar o domínio da função. O que é isso? É verificar as condições de existência da função, para ver se tem algum valor de x que essa função não exista. O domínio dessa função é do intervalo de menos infinito até mais infinito, ou seja, não há nenhuma restrição para ela. O segundo passo da função é encontrar os pontos de interseção nas retas x e y. Para fazer isso, para encontrar os pontos de interseção na reta y, é necessário substituir na função x igual a zero. E para encontrar o ponto de interseção na reta x, é necessário substituir y igual a zero. Nessa função, os pontos de interseção são em x, 2, quando x é 2 e y é igual a zero, quando x é 7 mais 3 raiz de 5 dividido por 2 e y igual a zero, e 7 menos 3 raiz de 5 dividido por 2 e y igual a zero. E a ponto de interseção em y é quando x igual a zero e y igual a 2. O terceiro passo é calcular a derivada da função. Para isso, usamos a regra da soma e da diferença e derivamos a função y e encontramos que a derivada dela é igual a menos 3x ao quadrado mais 18x menos 15. E com isso, iremos fazer o estudo do sinal para encontrarmos se a função é crescente ou decrescente. Quando a derivada é maior do que zero, a função é crescente. E quando está mais é maior do que zero e quando está menos é menor do que zero. É positiva e negativa, tá? Então, quando a derivada é maior do que zero, é crescente. E quando a derivada é menor do que zero, é decrescente. E com isso, nós olhamos a crescência da função. O quarto passo é encontrar a derivada de segunda ordem da função.
Fazendo novamente a regra da soma e da diferença, encontramos que a derivada de segunda ordem da função é menos 6x mais 18. Fazendo novamente o estudo do sinal, vamos encontrar que quando a derivada de segunda ordem é maior do que zero, a concavidade da curva é para cima. E quando a derivada de segunda ordem da função é menor do que zero, a concavidade da curva é para baixo. Então, aqui no estudo do sinal, nós vemos que é positivo e negativo e vemos a concavidade da função. O quinto passo é verificar se a função possui retas assíntotas. Nessa função, ela não possui, é x ao cubo dividido por x menos 2. O resultado da função será essa daqui, do gráfico da função, e novamente iremos seguir os mesmos passos da função anterior. Primeiro, encontrar o domínio da função, e como podemos ver, essa função tem uma divisão, então a restrição dela é que x não seja igual a 2, pois senão vai dar uma forma impossível, porque x vai dar uma divisão por zero. Encontrar no ponto de interseção da função, como já expliquei na questão anterior, como faz, vai dar que a função intercepta em x nos pontos 0 e 0 e em y nos pontos 0 e 0, como podemos ver aqui no gráfico. O terceiro passo é fazer a derivada da função. A derivada da função aqui foi feita pela regra do quociente e encontramos que a derivada é 2x ao cubo menos 6x ao quadrado dividido por x menos 2 ao quadrado. E fazemos o estudo do sinal. E como falamos anteriormente, quando a derivada é maior do que zero, a função é crescente, e quando a derivada é menor do que zero, ela é decrescente. O estudo do sinal é essa seta aqui, e podemos ver a crescência aqui em positivo e negativo. O quarto passo é encontrar a derivada de segunda ordem da função, e fazendo novamente a regra do quociente, encontramos que a derivada de segunda ordem da função é 2x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 24x dividido por x menos 2 ao cubo. E fazemos novamente o estudo do sinal e vemos que onde a derivada é positiva, a concavidade da curva é para cima, e onde a derivada é negativa, a concavidade da curva é para baixo. Então, derivada segunda ordem positiva, concavidade da curva para cima, e derivada de segunda ordem negativa, concavidade da curva para baixo. Devemos ver também se o quinto passo, que aqui está como quarto, o quinto e último passo é ver se a função possui assíntotas. Nessa função, ela possui uma assíntota vertical. Para encontrar a assíntota vertical, é necessário achar os pontos não definidos da função, que no caso é x igual a 2. Então, nós vamos fazer aqui o limite quando x tende a mais ou menos a, que no caso é 2, e ele dará mais ou menos infinito. Vou mostrar no gráfico que aqui está a assíntota, no x igual a 2, a assíntota vertical da função. E é isso. Bruna Werneck, eu vou resolver os exercícios do grupo 2, conjunto 4. O primeiro exercício é da página 273, número 2, e a gente tem os seguintes dados. Limite de x tendendo a A de f de x é igual a 0, limite de x tendendo a A de g de x é igual a 0, limite de x tendendo a A de h de x é igual a 1, limite de x tendendo a A de p de x é igual a infinito, e limite de x tendendo a A de q de x é igual a infinito. Quais os limites indeterminados? Para os que não forem determinados, calcule o limite. Então, para resolver essa questão, a gente vai substituir o valor dos limites acima com os solicitados abaixo. Então, na letra A, a gente tem limite de x tendendo a A de f de x vezes p de x. Então, a gente vai substituir o valor do limite de f de x ali em cima é 0, vezes o valor de limite de p de x, que é infinito. Então, 0 vezes infinito, a gente vai ter aí uma indeterminação. Então, o limite da letra A é indeterminado. Na letra B, a gente tem limite de x tendendo a A de h de x vezes p de x. O valor ali do limite de h de x é 1 e o de p de x é infinito. Então, 1 vezes infinito é igual a infinito. E na letra C, a gente tem o limite de p de x vezes q de x. Substituindo os dois, vai dar infinito vezes infinito, que é igual a infinito.
Agora, ainda na página 273, temos que resolver o exercício 21, que pede para encontrar o limite usando a regra de L'Hopital quando possível. Se não for aplicável, explicar o porquê. Para começar a fazer esse tipo de questão, a gente precisa entender primeiro o que é a regra de L'Hopital. Quando estamos estudando limites, tem alguns momentos em que a gente chega numa indeterminação, seja do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Nessas horas, tentamos usar vários artifícios, como a fatoração, por exemplo, para driblar essa indeterminação, mas em alguns casos não é possível, e para isso a gente usa a regra de L'Hopital. Essa regra diz na teoria que sejam f e g duas funções contínuas no intervalo L, deriváveis no intervalo L, tal que a derivada de x é diferente de zero para todo x dentro do intervalo L. Seja A pertencente a L, suponhamos que f de A é igual a g de A, que é igual a zero, e que existe limite de x tendendo a A da derivada de f de x sobre g de x. Então, existe o limite de g de x tendendo a de f de x sobre g de x. E esses limites são iguais. A primeira questão que a gente vai fazer, usando a lei de L'Hopital ou não, é a de número 21, que pede para calcular o limite de x tendendo a zero pelos positivos de logaritmo neperiano de x sobre x. Nessa questão, a gente não vai usar a lei de L'Hopital. A gente vai dividir aí esse logaritmo neperiano de x sobre x em duas partes, em dois fatores de uma multiplicação, para que então a gente divida em dois limites e possa calcular separadamente. Então, o primeiro passo vai ser transformar em 1 sobre x vezes logaritmo neperiano de x, e aí então aplicar os dois limites em cada um desses fatores, que vai ser limite de x tendendo a zero pelos positivos de 1 sobre x, vezes o limite de x tendendo a zero pelos positivos de logaritmo neperiano de x. E como resultado, vamos ter infinito vezes menos infinito, que dará o resultado final da questão 21, que é menos infinito. Agora nós vamos fazer outras duas questões, que tem aquele mesmo enunciado que eu tinha lido antes, da lei de L'Hopital, só que agora em outra página, 274. Na 41, pede para a gente achar o limite de x tendendo a 1 de x elevado a menos ax mais a menos 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado. Então, a primeira coisa é a gente substituindo por 1 na função, chegaremos numa indeterminação do tipo 0/0. E é aí que a gente usa as ferramentas para tentar driblar essa indeterminação. Aí nós vamos aplicar a lei de L'Hopital e derivar essa expressão. Aí eu vou falar agora como vai ficar o primeiro passo da derivação, porque no Word não ficou muito bom. Então, fica assim. Ax elevado a menos 1, menos, abre parênteses, a' vezes x, menos a vezes x', fecha parênteses, mais 0 menos 0, sobre 2, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses, vezes abre parênteses, x' menos 1'. E aí, o resultado disso vai ser o resultado que está aí, depois de aplicando a lei de L'Hopital, temos que, aí a gente vai ter essa expressão, só que ao invés de, aí no numerador, menos a no final, vai ser mais a, sendo ainda uma indeterminação do tipo 0, 0. Então, a gente vai derivar de novo, aplicar a lei de L'Hopital de novo, e aí a derivação vai dar esse resultado que está aí também, limite x tendendo a 1 de a, abre parênteses, a menos 1, fecha parênteses, x elevado a menos 2 sobre 2. E aí o resultado final, fazendo uma substituição, né, de x, vai dar esse valor aí. A, abre parênteses, a menos 1 sobre 2. Que pede para calcular o limite de x tendendo a 1 pelos positivos de x elevado a 1 sobre 1 menos x. A primeira coisa, a gente vai inverter o expoente, né, vai ficar o expoente menos 1 sobre x menos 1, e vamos aplicar uma mudança de variável. A gente vai substituir o x menos 1 do denominador do expoente por h e x por 1 mais h.
Temos então que quando x tende a 1 pelos positivos, o h tende a 0 pelos positivos. A gente pode observar isso, né? Porque quando a gente substitui o x do denominador por 1, o denominador vai ser igual a 0. E como a gente chamou x menos 1 de h, a gente sabe então que como o denominador está ali tendendo a 0, o h também vai tender a 0, né? Porque o h vai ser o denominador. Colocando a ideia descrita acima e substituindo o x por 1 mais h, temos limite de x tendendo a 1 pelos positivos de x elevado a menos 1 sobre x menos 1 é igual ao limite de h tendendo a 0 pelos positivos de 1 mais h menos elevado a menos 1 sobre h. Nesse limite que eu acabei de ler, a gente só substituiu o x por 1 mais h, que era aquela mudança de variável que a gente fez lá em cima. E o resultado, então, vai ser limite de h tendendo a 0 pelos positivos, abre colchetes, abre parênteses, 1 mais h, fecha parênteses elevado a 1 sobre h, fecha colchetes elevado a menos 1, é igual a número de Euler elevado a menos 1.